paz, Senhor, irmãos. Glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 81. Versículo 13. Salmo de número 81, versículo 13 ao 16. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade de nós estarmos aqui. Nosso pastor Isaías, pastor Pedro, pastor Sebastião, que dirige esse culto, que Deus abençoe poderosamente. Ouvimos uma palavra de despertamento e de fé pelo pastor Haroldo. Que Deus possa se compadecer de nós e nos conceder também a graça de poder ministrar a sua poderosa palavra. A palavra de Deus diz assim: se meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com mel da rocha eu o satisfaria. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. A palavra de Deus é fiel. Ela manda subcanaramanai. Deus ainda tem o controle de tudo. Deus ainda está no controle de tudo. Bendito seja o Deus de Israel, o Deus que nós servimos. Quando nós descobrimos o Deus que servimos, quando nós descobrimos o poder que Ele tem, nós passamos a desfrutar de uma confiança maior. Quando nós descobrimos quem é o Deus que fez todas as coisas, quando nós conseguimos identificar os predicados do poder desse Deus, então nós passamos a ter uma confiança maior. Como disse o louvor que o irmão Carlos, Marcos, Lucas, todos os escritores estão aqui, né? O irmão Lucas cantou: a palavra de Deus, ela é fiel, porque o Senhor diz assim: se o meu povo me ouvisse, se o meu povo me escutasse. Nosso maior problema é quando nós vamos ouvir supostas mensagens que não é de Deus, que não é o que o Senhor fala. Esse é o problema, pastor Amorim. Mas quando é de Deus, preenche o vazio da alma, satisfaz o desejo do Espírito e nos liga a Deus. Mas a falta de conhecimento de Deus, a falta de conhecimento do que é o Senhor, nos coloca em dificuldade, e a crise nos assusta, nos espanta, nos deixa apavorados. Mas quando Deus é manifesto a nós através do conhecimento, através da busca por Deus, então nós passamos a ter paz, passamos a ter descanso, passamos a ter confiança de que apesar de tudo, Deus está no controle,
que apesar de tudo, nós não iremos submergir, porque o Senhor está com a sua mão estendida sobre a sua igreja. Aleluia. Remanda subi andaramanai, aleluia. É necessário descobrir quem realmente está no controle da nossa vida. Para Moisés, o Senhor se revelou em Êxodo 3, versículo 6, quando ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E no versículo 14, ele diz assim: eu sou o que sou. Muitas pessoas não conhecem a extensão deste Deus. Muitas pessoas não conhecem o tamanho deste Deus. Muitas pessoas não conhecem a origem deste Deus, porque não conhecem a história deste Deus. Para Moisés ele diz: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Arão. Eu sou o Deus. Você conhece o Deus do pastor Isaías? Você conhece o Deus do pastor Pedro? Você conhece o Deus do pastor da sua igreja? Você conhece o Deus que você serve? Você sabe quem é Ele? Ele diz para Moisés: eu sou o Deus de Abraão. O que Deus fez na vida de Abraão, isso era importante para Moisés. Eu sou o Deus de Isaque, isso também importa para Moisés. Eu sou o Deus de Jacó, isto importa para Moisés, porque Moisés vai enfrentar uma situação difícil e ele precisa ter referenciais. Os referenciais da vida do pastor Haroldo não foram só aqueles milagres durante a enfermidade, mas é o Deus da mãezinha que o levantou na mão e orou, Senhor, e disse: dá vida ao meu filho, Senhor. O Deus que nós servimos é um Deus que tem referenciais para a nossa vida. Ou nós não lembramos dos milagres que o Senhor fez no passado, mas também dos milagres que o Senhor fez em nossa vida. Aleluia. Nós estávamos aqui em Foz do Iguaçu, o pastor Isaías estava em Curitiba, e um telefonema diz: orem pelo vosso pastor, porque do aeroporto ele foi levado para o hospital. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus de Miguel, ele estava lá, cuidando do nosso pastor. Nós conhecemos Deus ou não conhecemos Deus? Nós temos referenciais ou não temos? Deus ainda continua no controle da situação. Aleluia. Para Gedeão ele se revela dizendo assim: quando estava lá Gedeão trabalhando, malhando trigo dentro do lagar, o Senhor se manifesta dizendo para ele: o Senhor é contigo, homem valoroso. Está difícil. Você está chorando, você está suando, derramando lágrimas, está no meio da madrugada abraçando o travesseiro e não consegue dormir, mas você tem valor. Você enfrentou o gigante, antes já havia enfrentado o urso e o leão. Você enfrentou a língua fraudulenta daquele que te acusou sem você dever. Quando você não pôde nem mesmo dizer palavras para defender a sua moral e a sua honra. Mas o Senhor estava lá, e Ele é contigo, varão, varoa. Você tem valor para Deus, aleluia. Deus te escolheu, Deus te colocou. Este lugar é porque você tem valor, é porque Ele conhece a sua estrutura. Deus te deu ministério porque Ele te conhece, Ele sabe até onde você pode ir. Não duvide das tuas capacidades. Deus te conhece melhor do que você conhece Ele. Aleluia. Quem conhece Deus, conhece também o seu poder.
O apóstolo Paulo, ele diz assim, em Filipenses capítulo 4, versículo 19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Mas segundo o quê? Em que bases? De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus ainda está no controle. O meu Deus. Paulo tem convicção. Paulo, ele expressa de uma forma convicta. Não há dúvidas. Não era o Deus de Timóteo. Não era o Deus de alguém qualquer. Era o meu Deus. Ele podia encher a boca e dizer, o meu Deus. Porque ele tem experiências com esse Deus. Ele conhece esse Deus. Ei, aquele gigante você não pode vencer, porque você é menino. Ó rei, eu matei o urso, eu matei o leão. O mesmo Deus que me livrou do urso, o mesmo Deus que me livrou do leão, Ele me livrará da mão desse incircunciso filisteu. E esse incircunciso filisteu está representando a entidade maligna que luta contra a sua fé, contra o seu ministério, contra a sua fidelidade para com Deus, que quer colocar dúvidas dentro do coração da igreja do Senhor, que quer às vezes subjugar o obreiro da igreja do Senhor, que quer trazer de repente uma mensagem diabólica que transtorne a cabeça das ovelhas e levar o rebanho do Senhor em outro caminho, senão o caminho que Deus escolheu. Mas Deus te colocou lá como atalaia para o seu povo. Não tenha medo, Deus é contigo, homem valoroso. Aleluia. E quando você passar por dificuldades, quando enfrentar problemas, lembre de uma coisa: quando a sua alma se angustiar, e a alma angustiada leva a pessoa à tristeza profunda, a alma angustiada leva a pessoa à depressão, e a depressão, segundo a medicina, é a doença da alma. Quando você estiver com a alma angustiada, lembre-se que no Salmo 116, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, aleluia. Descanse, igreja, descanse, obreiro, descanse, missionário e missionário, descansa, pastor, descansa, pregador, descansa, cantor. O Senhor tem um refúgio para a tua alma, o Senhor tem um refúgio para a tua vida. O mar está bravio, mas Deus está no barco. O Senhor está contigo, o Senhor Jesus Cristo vai contigo nesta jornada. Quantos creem na promessa de Deus para a sua vida? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, mas eu não consigo dormir em paz. E aí entra um problema, porque já passei por essa situação, de não conseguir dormir, de passar a noite, lá pelas tantas da madrugada, vai, dobra o joelho e ora, e a oração até nem flui, e aí você volta para o travesseiro novamente, e não consegue. Às vezes alguém pode pensar assim, mas eu durmo tranquilo, mas duvido que não tenha passado um dia por uma situação como essa. Aleluia. Mas o Salmo 4, versículo 8, diz assim: em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me faz viver em segurança. Deus está no controle de tudo. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Confia, o Deus que nós servimos é um Deus que está conosco. Aleluia. Nossos projetos, nossos investimentos estão firmados. Em que bases? Tu guardarás em paz aquele cujo propósito está firme,
porque confia em ti, diz o profeta Isaías no capítulo 26, versículo 3. Em uma certa ocasião, um grande líder da nação americana, Martin Luther King, disse assim: eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus ainda possuo. Aleluia, aleluia. A minha vida está nas mãos do Senhor, a minha vida está nas mãos de Deus, a minha família está nas mãos de Deus, a igreja está nas mãos de Deus, o ministério está nas mãos de Deus, aleluia. O Senhor não vai deixar você perder, e se você perdeu, Deus é grande para restituir, aleluia. Deus diz lá em Joel capítulo 2, para aqueles que haviam se afastado de Deus, o Senhor diz assim: eu restituirei os anos que foram roubados, os anos que foram consumidos para os gafanhotos. Imagina, se você que é homem de Deus e que está firme aqui na presença de Deus, se o Senhor vai deixar você em perda, se o Senhor restitui aquele que se desviou, Ele muito mais vai preservar você que tem sido fiel, meu irmão. Levante a sua mão para o céu e glorifique a Deus, porque Ele tem cuidado da sua vida. Aleluia. Nossa confiança precisa estar no Deus que tem o controle de tudo. Quando eu recebi a ligação do nosso vice-presidente dizendo assim: pastor Elias, você pode ministrar na terça de manhã? Quer dizer, não precisava ele perguntar se eu podia, porque era só dar uma ordem, né? Eu vice-presidente. Aí de repente eu fiquei assim meio sem o que falar, né? Eu falei: sim, sim, pastor, porque a única coisa que dá para dizer para o vice-presidente, para o presidente é sim, sim. Porque o não ele já tem, ele quer o sim. E aí ele falou para si: é sobre, ele tem o controle de tudo. E ele me deu algumas ideias de versículos para procurar. Ele não deu o versículo, ele deu umas ideias de versículos. Eu falei: mas o tema é difícil. É difícil porque ele não está ali num texto específico para que você ministre sobre isso. Como diz o irmão, o pastor Amorim, José de Amorim, tem que cavar. E cavar não é fácil, porque às vezes dá para pescar uma folhinha da internet e trazer. Só que aí é um enlatado. O enlatado às vezes vem contaminado. Agora, o que é buscado, o que é orado, o que é cavado, vem genuíno, né, pastor Amorim? Aleluia. Às vezes é melhor um enlatado assim, comprado lá, mais barato, mais fácil. Não, às vezes é melhor algo que vem com sacrifício, que é buscado, que é chorado, que é jejuado, que você precisa voltar lá na fonte novamente e revisar para ver se é aquilo mesmo que o Espírito Santo de Deus quer. Mas todo aquele que obedece ao Espírito Santo de Deus alcança a vitória daquele que tem o controle de todas as coisas. Aleluia! E quando nós estamos aqui orando, buscando, intercedendo a Deus, traz a mensagem que Daniel nos mostra no capítulo de número 3. A nossa confiança precisa estar em Deus, um Deus que tem controle de tudo. Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18. Depois de inquirido pelo rei Nabucodonosor, os 3 jovens olham para ele e dizem para ele assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará. Não é da fornalha, das suas mãos, ó Rei. Se formos atirados na fornalha, escute, o problema deles não era a fornalha. O problema deles estava no homem que estava possuído pelo maligno.
E eles dizem: o Senhor nos livrará da sua mão, rei. Está vivendo de milagre em milagre. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. E se Deus não fizer? Se Deus não fizer, pastor Pedro, ele ainda continua no controle. A fornalha continuou aberta, o fogo foi aquecido mais para amedrontá-los, e eles continuaram olhando para o rei, desafiando. E aí eles dizem assim: mas se ele não nos livrar, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu mandaste erguer. Se ele não livrar da fornalha, tu continua fiel? Continua? Eu vi muitas pessoas balançando a cabeça dizendo que sim. Sabe por quê? No meio da fornalha ele também livra. Ele livra fora, mas ele livra dentro. Eu não sei que tipo de fornalha você tem enfrentado ou está enfrentando, querido irmão, querida irmã, querido obreiro, pastor que está aqui. Não sei qual é a fornalha que você tem enfrentado ou está enfrentando. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Filho de Deus foi visto dentro da fornalha, passeando dentro da fornalha. Sabe que Deus está te dizendo hoje? Ele está contigo, o controle está na mão dele. Ele está presente na sua vida. A fornalha não vai te chamuscar, nem com cheiro de defumado você sairá de lá, porque o cheiro suave de Deus está no meio da igreja. Há um perfume de Deus dentro da fornalha que nem resquício de fumaça vai arder em você. Crente, glorifica a Deus nesta manhã, porque eu estou convicto ainda mais que Ele está no controle de tudo. Oh, aleluia, 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 aleluia. É muito para a gente pensar, mas vamos pensar só um pouquinho antes de eu encerrar aqui. Uma certa ocasião, alguém disse para mim assim: a igreja Assembleia de Deus de Foz do Iguaçu, ela vai falir. Ele não conhece o Deus da igreja. Não faz muito tempo isso. Faz alguns anos. E eu falei assim: não vai, porque é a Assembleia de Deus. Não é assembleia, nem assembleia, é a Assembleia de Deus. Ele é o dono. Ele está no controle. A Assembleia de Deus vai ser para a vida eterna. Deus ainda tem o controle. Sabe por quê? Esta pessoa que falou isso para mim já fechou a assembleia que ele abriu. Era dele, tinha nome e sobrenome, mas a nossa tem o Deus. Aleluia! E nós continuamos pregando o Evangelho do Senhor Jesus. A palavra de Deus é fiel e ela nunca volta vazia. Aleluia! Deus levou o pastor Haroldo lá em Sengés, trouxe de volta aqui para hoje contar o testemunho, para que muitas pessoas que estavam perdendo a fé se lembrem que Deus é Deus e Ele continua sendo o mesmo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Bendito seja